Pai, sabemos que o Senhor tem grandes coisas nessa noite. Não deixe que nada venha nos dispersar, Pai, que nós venhamos ouvir, Pai, que nossos corações sejam abertos para receber essa palavra nessa noite, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém. A paz do Senhor, igreja. Para mim, primeiramente, é um prazer e uma honra estar aqui. Não como um clichê de toda pessoa que vem aqui na frente, sempre fala isso, mas de todo o coração. É um prazer extraordinário estar aqui na frente. Nada melhor do que falar da palavra de Deus, do que proclamar o Evangelho para os eleitos, para a igreja, para os filhos de Deus. Quero agradecer primeiramente ao meu pastor, quero agradecer aos meus discipuladores, aos meus intercessores, quero agradecer também pelo meu líder, Rodrigo, que também ora por mim, e quero agradecer também por todos aqueles que estão orando, intercedendo pela minha vida. Você é muito importante para mim e principalmente para Deus. Meus irmãos, sem perder muito tempo para a nossa palavra de hoje, tenho muita fé de que Deus vai estar falando com vocês assim como Ele falou comigo. Então, todo minuto conta para o reino de Deus. E o tema da minha palavra de hoje é um tema muito tocado e também muito amplo. E esse tema que eu gostaria de estar decorrendo com vocês é: sem oração, sem resposta. Vamos estar descobrindo hoje, mais profundo, o que é esse quesito orar. O que é, varões da sonoplastia? Aqui onde é que dá microfonia? Ah, tá, porque se eu começar a andar, os irmãos, por favor, desconsiderem. Mas, enfim, vamos estar descobrindo um pouco mais sobre esse quesito de oração. Vamos descobrir um pouco o que é orar a Deus. E para a gente não perder muito tempo, eu quero que os irmãos abram comigo no livro de Jeremias. No capítulo 33. E estaremos lendo somente o versículo 3, que diz assim: Clame a mim, e eu responderei e lhe darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Só até aí, gente. Hoje vamos estar decorrendo um pouco mais em cima desses 4 pontos. O primeiro ponto que eu quero estar falando com vocês são princípios da oração, pelo menos algum deles. A oração, ela é um tema muito grande e também muito amplo, como eu havia falado para vocês. Mas hoje eu só quero estar decorrendo com vocês apenas 5 princípios da oração. O segundo ponto que a gente vai estar abordando é sobre a primeira história, lá no começo, no Antigo Testamento, sobre os nossos irmãos da fé, em quesito da oração. Como que eles oravam, como que era a oração e como Deus respondia à oração deles. No terceiro ponto, a gente vai estar descobrindo sobre a persistência da oração.
é inspirando vocês a persistir mais na oração. E no quarto e último ponto, a gente vai estar falando sobre como que é orar em nome de Jesus. Por que a igreja, por que as pessoas oram em nome de Jesus? E vamos começar no primeiro ponto. 5 princípios da oração. O primeiro dele é assim: a oração é a maior ferramenta que Deus nos concedeu, que concedeu ao seu povo, que concedeu às pessoas que creem em seu nome. Meus irmãos, há várias maneiras de Deus falar com a gente. Deus pode falar conosco através de milagres, através de sinais, muitas vezes, mas nisso a gente tem que estar vigilante, através de sonhos, como ele pode falar também através de profetas, e é bom lembrar que profeta é todo aquele que proclama o evangelho. Então, quando uma pessoa se direciona com você, está sobre posse a palavra de Deus, ali ela está sendo um profeta para a sua vida. Como Deus pode falar também nos louvores, em várias outras categorias. Ou seja, Deus fala conosco de várias formas, mas só que nós só temos uma única forma de falar com Deus, que é a oração. Deus nos disponibilizou a oração como a única forma de falar com Ele. Por isso que ela é tão importante. Não basta você chegar no irmão, e também não vale a pena você chegar no irmão e falar: irmão, estou passando por isso, sendo que primeiramente você não falou com o Deus Supremo, o nosso Criador, o nosso Senhor, em oração. Por isso que a oração, ela é tão eficaz e também tão poderosa, porque ela é o único meio de se falar com o nosso Senhor. O segundo ponto é: a oração não é para que Deus descubra as nossas necessidades. Há um atributo entre os 3 maiores atributos de Deus e também únicos, que é a onisciência. Deus, ele possui 3 atributos: onipotência, que é poderoso para fazer qualquer tipo de coisa que ele bem quiser; onipresença, que é estar em qualquer tipo de lugar, e esse, onisciência, que é tanto saber do passado, pois ele criou tudo, como é saber do hoje, do presente e muito mais do futuro. A gente pode até supor de como vai ser o nosso amanhã, pois a gente tem uma rotina. A gente tem o trabalho, nós temos a nossa função, as nossas obrigações e também as nossas responsabilidades. Mas não conhecemos nitidamente como será o nosso futuro. Mas Deus conhece, pois Ele tem o atributo da onisciência. Sendo assim, Ele sabe de tudo aquilo que a gente precisa, assim como diz em Mateus 6:8. Então, a oração, ela serve para quê? Ela serve para expressar a nossa confiança nele. Eu assisto um pregador no YouTube e ele fala uma frase mais ou menos assim: aquele que pouco ora, pouco crê. E aquele que muito ora, muito crê. É exatamente assim, meus irmãos. Uma pessoa que não confia na sua força, uma pessoa que não confia em si, ela vai ter que confiar em um ser supremo, em um ser altíssimo, extremamente maior do que ela própria e também de qualquer outro ser humano. Deus. Então é por isso que a igreja e qualquer ser que confia em Deus ora, porque ela está depositando a sua confiança em Deus. Assim como diz em Mateus 21:22, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E por consequência de você orar a Deus e crer,
Isso também alimenta a sua fé. Igreja, eu poderia estar passando para vocês vários testemunhos de oração que eu tenho da minha vida, de que Deus me respondeu. E isso daí só propagou a minha fé mais e mais nele. Quando você ora e persiste naquilo que você deseja e recebe, Deus está trabalhando na sua vida, está trabalhando em você, mudando, aumentando a sua fé nele. Terceiro, a oração é para termos comunhão com Deus. Deus, ele possui vários atributos. Como eu já citei 3, que é único deles, onisciência, onipresença e onipotência, ele disponibiliza para a igreja, para os filhos dele, outros atributos que são atributos compartilháveis, que é o amor, a paz, o domínio próprio, a mansidão, a fidelidade. Esses são atributos também de Deus que ele compartilha para nós, seres humanos, para nós, a igreja de Deus. E um atributo é a pessoalidade de Deus. É Deus ser pessoa. Isso fica de fácil entendimento se nós conhecermos melhor a Trindade de Deus. O que é, em resumo, esse também assunto é bem extenso, mas em resumo, o que é a Trindade de Deus? A Trindade de Deus, ela representa Deus Pai como Deus, um ser supremo, Deus Filho, Jesus Cristo, uma pessoa, homem, Deus Espírito, Espírito Santo, um ser celestial. Então, Jesus Cristo, ele significa tanto Deus como Espírito Santo. Assim como Deus significa tanto Jesus como Espírito Santo, e o Espírito Santo significa tanto Deus como Jesus. Então, Jesus Cristo se fez nessa terra como figura humana. Ele se fez como pessoa, carregando e depositando sobre si a sua pessoalidade. Então, isso daí significa que Deus também tem sentimentos, vontades e pensamentos, assim como todos nós aqui temos. E também, Deus, ele fez isso daí não somente para ele. Lá na criação do homem, ele fez que esse atributo se compartilhasse para nós, se compartilhasse para Adão e Eva, que foram os primeiros seres humanos que Deus criou nessa terra. Criou nessa terra não, mas criou lá no Jardim do Éden. Assim como diz em Gênesis 1, 26 e 27. E porque Deus criou pessoas, ou seja, Deus é um Deus pessoal. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem vontades, ele tem pensamentos. Ele precisa se relacionar não com uma parede, mas também com uma pessoa que carrega sentimentos, pensamentos e vontades. E é por isso que Deus tem prazer em termos comunhão com Ele na oração. E o 4º ponto, igreja, é: a oração é para nos envolver com o reino de Deus. Acredito que muitos aqui conhecem, lá em Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja vosso nome. Todo mundo aqui conhece essa oração. Nessa parte da oração, no versículo 33, Jesus, explicando aos discípulos, ele disse: vem a vós o nosso reino. E o que significa isso? A oração, como eu disse, ele é o único meio de a gente se comunicar com Deus, de falar
com Deus. Ou seja, ela é uma das maiores ferramentas para proclamar, para propagar e expandir o reino de Deus aqui na terra. Quando você vai orar por uma pessoa, você não fala uma frase já anotada no seu bolso, mas você faz a prática da oração por essa pessoa. O reino de Deus está se expandindo cada vez mais que você abre sua boca para orar através de uma causa. Ou seja, através da oração, conseguimos que o reino de Deus venha para essa terra por forma de bênçãos, milagres, cura e restaurações, avivamentos, salvação de vidas. Então a oração, ela é muito eficiente para isso, para trazer o reino de Deus a essa terra. O quinto e último ponto é muito falado, mas só que infelizmente também é muito praticado. A oração não deve ser praticada somente em dias ruins e nem somente para fazer pedidos e mais pedidos. Meus irmãos, infelizmente, há muitas pessoas na igreja, e também não é nem de se espantar que tenha pessoas do mundo, aliás, vamos esperar o que de bom no mundo, que tenha pessoas que somente pede e pede, só que pede no dia ruim. Só vão orar, só vão ir na comunhão com Deus quando as condições estão ruins para essa pessoa. Ou seja, quando o bicho pega, essa pessoa ela vai correr para o seu quarto, tranca a porta, dobra os joelhos e fala: Pai, socorro. Mas a gente vai descobrir aqui em 1 Tessalonicenses que não é assim. A oração, Deus não nos disponibilizou para somente a gente procurar Ele no dia ruim. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é o quê? Deus usa o dia mau para avivar, restaurar e também socorrer as vidas perdidas. Lembram-se do filho pródigo? Que só foi se deparar do pai, só foi se lembrar do pai quando estava comendo a comida dos porcos? Uma condição ruim, um dia ruim. É gracioso que Deus ele permite dias ruins chegarem à nossa casa para que a gente venha se tocar e lembrar do nome dele. E lembrar que ele é poderoso e eficaz para mudar a nossa situação. E é por isso, igreja, que Deus permite o dia ruim, para ele avivar o seu coração, para ele trazer novo fogo nesse seu coração, para que você lembre que existe um Deus que pode te tirar dessa fossa de pecado, dessa fossa dos porcos, assim como fez com o filho pródigo. Em 1 Tessalonicenses 5:17 e também 18, diz assim: olha só, orai sem cessar. Sem cessar. Meus irmãos, a gente mexe isso daqui no tempo todo. E é sem cessar. É sem cessar. Não é não, pastor? Ah, se os crentes gastassem tempo nisso e gastassem na oração. Pastor, essa igreja seria uma bênção. Essa igreja seria uma bênção. O tempo que você gasta 1 hora no Instagram, porque eu gasto 1 hora no Instagram, a gente poderia gastar 1 hora em oração. E assim nós veria a eficaz mão de Deus sobre a nossa vida. Então, aqui a gente aprende a orar sem cessar. Ah, eu estou bom, o meu dia está sendo maravilhoso. Ora! Ah, mas o meu dia está ruim, vai orar.
Ah, mas agora aconteceu um milagre, eu estou ganhando bem, eu estou evoluindo no meu ministério, eu estou sendo usado por Deus. Vai orar. Ore e ore sem cessar. Agora, olha só o que é grandioso, igreja. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. O que significa esse dai graças? Significa nós, na oração, prestar gratidão a Deus. A gente, igreja, reclama demais de barriga cheia. Isso daí é um ditado no mundo, mas só que acontece também aqui. Infelizmente, acontece também aqui na igreja. Poxa, irmãos, vocês estão com o Criador. A gente não precisa de mais nada. Mais nada. Eu sei, igreja. Todo mundo sabe aqui que eu venho de bicicleta lá da Vila São Pedro, e a minha bicicleta não é assim muita coisa. E eu queria sim falo sempre para o Murilo Drum, eu queria sempre ter uma bicicleta, ainda quero, uma bicicleta Aro 29. Mas não é por causa disso que eu vou fazer hora extra no meu trabalho, lá onde que eu estou agora, para conquistar essa minha bicicleta. O que eu quero dizer é que eu não vou gastar o meu tempo estudando sobre aquilo, sobre formas de ganhar dinheiro, sobre formas de obter bens materiais, sendo que eu tenho já está aqui. Já está aqui na palavra. Deus já disponibilizou para mim. Ah, mas irmão Jimmy, isso daí é fácil. Você tem uma bicicleta, você trocou de celular agora, o pastor abre portas para você, mas foi difícil no começo. O irmão Disson, ele sabe muito bem, eu só vim aqui para a igreja por causa de uma irmã que me trazia para cá. Se não fosse por ela, talvez eu nem estaria salvo. Talvez eu nem conheceria o Evangelho profundamente. E através de outras pessoas que Deus colocou na minha vida, para eu aprender sobre o Evangelho. Recapitulando, meus irmãos. Ore sem cessar. Não deixa de orar. Se você parou de orar, volta. E não volte, pelo amor de Deus, não volte a fazer 1001 pedidos. Mas tenha o coração grato. Tenha gratidão na sua vida. Deus, eu sou feliz com pouco. Eu sou feliz com pouco. Igreja, é bom só dar um PS aqui. Muitas vezes a gente pensa assim, eu sou feliz com o que eu tenho, porque tal irmão está numa condições muito pior que a minha. E eu estou numa condição melhor que a dele. Para com isso. Se você tem condição de ajudar tal irmão, vai lá, estende sua mão e ajuda ele. Mas não fica se vangloriando, não fica se sobrecendo por causa da derrota do seu irmão e da sua vitória. Ó Deus, eu tenho isso, mas o meu irmão tem pouco, então eu vou ajudar meu irmão. Não, Deus, obrigado pelo que eu tenho, porque eu olho para o lado e vejo que o meu irmão não tem. Poxa, se você tem, reparta o seu prato de comida para o irmão. Se Deus abençoa a sua vida, vai abençoar ele. E se esse irmão tiver que ultrapassar no escalão da vida de você, não fica bravo. Dê glória a Deus por ele. Olha, Deus, eu estendi a mão para o meu irmão e agora ele está lá em cima. Aleluias pela vida dele. Só dando um PS, irmão, porque esse assunto ele é bem delicado, mas só que ele, infelizmente, também é muito praticado na igreja. Na igreja. Bem, agora vamos para o segundo ponto, que é a história da igreja quanto à oração. E o primeiro personagem que a gente vai abordar hoje é sobre Abraão.
Abraão, ele foi chamado na Bíblia e também é conhecido entre nós sobre um nome muito, mas muito bom de se chamar o cristão. Eu acredito que a melhor palavra para elogiar o cristão é falar: irmão, você se parece muito com Jesus. Nossa, aí você quebra o irmão. Aí você derrete ele todo. É você chamar ele de: nossa, como esse é um servo temente a Deus. Aí você quebra o irmão. Aí não tem como. Abraão, em Tiago 2:23, ele é chamado como amigo de Deus. Esse vaso, ele orava tanto que a Bíblia coloca nele, Tiago descreve ele como amigo de Deus. Porque Abraão, também em Gênesis 27, ele era intercessor pelo seu povo. Indo para o segundo personagem, que também era sucessor de Abraão, a gente chega em Isaque. A esposa de Isaque era estéril, como relata em Gênesis 25:21. E Isaque orou pela causa da sua mulher. E assim ela conseguiu ter um filho através da oração de Isaque. Outra figura bíblica para a gente ver os nossos irmãos na fé, como que eram a oração, a fervorosidade da oração deles. O terceiro personagem que a gente entra também era Moisés. Moisés, ele foi escolhido para liderar os israelitas até a terra prometida. Isso por causa de uma oração na qual ele descreve Salmos 90. O Salmos 90 foi escrito por Moisés, uma oração que ele fez. E por conta disso, e também por ele ser um homem de oração, um homem temente a Deus, ele escreveu o Salmo 90. O quarto é Josué, que também foi sucessor de Moisés, que foi usado por Deus para continuar guiando o povo israelita. E diante de uma tempestade, não, eu uso esse tempestade, mas não de uma forma literal, mas diante de uma provação, de um caos, Josué, ele orou a Deus diante de todo aquele povo israelita, pedindo para que Deus parasse o sol e a lua, para que assim o tempo cessasse e eles pudessem trazer vingança para os inimigos dele, contra os inimigos dele. E Deus assim o fez. Também temos Davi, conhecido também por um elogio, acho que é grandioso ao meu ponto de vista, que é ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Gente, não tem como pensar como que é o coração de Deus. Agora, imagina você ser conhecido como um homem, um ser pecaminoso, um ser caído e ter um coração de Deus. E ter um coração segundo a Deus. Isso é grandioso. Isso foi através da persistência de Davi em suas orações. Como diz em 1 Samuel 13:14. Temos aqui Elias, que era persistente em suas orações quando o povo estava em declínio espiritual. É triste ver que tem vários irmãos que quando o outro se abate na igreja, a pessoa finge que nada está acontecendo com ela. Por quê? Porque ela está olhando para o seu próprio umbigo. Ela está orando pela sua causa. Olha só o exemplo de Elias. Elias, quando olhou para o lado e viu que o povo estava em declínio espiritual, ele não ficou parado.
Ele não deu as costas e falou, não, deixa eu cuidar aqui do meu ministério. Não. Ele foi orar, ele foi interceder pelo povo. O povo estava em caos, o povo estava machucado, caído, e Elias orou. A oração de um homem fez que todas aquelas pessoas fossem curadas. E chegamos aqui também em Jesus. Por fim, chegamos em Jesus. É interessante, né? Como eu expliquei para vocês sobre a Trindade de Deus, é interessante que Jesus também orou. Ora essa, Jesus, ele é o próprio Deus. Ele tem os mesmos atributos que Deus tem, que é a onipotência, a onisciência e a onipresença. Para que Jesus iria também orar? Para que ele fizesse a vontade de Deus, para que ele cumprisse tudo aquilo que foi declarado por Deus aqui na terra. Foi por esse grande motivo que o nosso amado Senhor Jesus Cristo orou. Nosso Deus orou. Quanto mais a nós, igreja. Vamos pegar aqui uma das orações de Jesus. Eu vou estar lendo uns versículos com vocês. Pessoal da sonoplastia não precisa colocar. E o primeiro versículo é: Jesus orou para que ele deixasse o Consolador para nós, que se encontra lá no livro de João 14,16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo, para estar com vocês para sempre. Jesus orou pela nossa proteção. Em João 17,15, não rogo que os tirem do mundo, mas que os proteja do mal. Jesus orou pela proclamação do Evangelho em João 17,20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim e por meio da mensagem deles, ou seja, dos proclamadores do Evangelho. Jesus orou para que Deus fizesse a vontade de Deus. Isso daqui é lindo. Olha, Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. O que é esse cálice, igreja? Esse cálice, Jesus estava na cruz. Ele estava recebendo violentas rajadas de ira de Deus. A violenta ira de Deus estava caindo sobre seu filho, Jesus. Esse cálice é a ira de Deus. Jesus ali sofrendo, na angústia, no maior desespero humano, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, se faça a sua. Jesus orou clamando a Deus. Que diz lá em Lucas 22, 44. Estou angustiado. Ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Meu irmão, o nosso amado Criador, ele orou na sua angústia. E a gente está fazendo o quê? No primeiro declínio espiritual da nossa vida, a gente vai correr para o pastor, a gente vai correr para o nosso líder. Irmão, me ajuda. Mas vem cá. Você antes dobrou o seu joelho? Você antes rogou ao Pai, pedindo ajuda dele? A história da igreja foi baseada em oração. Irmãos, a gente tem que voltar a orar.
gente tem que voltar a orar. E abrindo outro PS aqui. A gente pensa, e eu também citei aqui, que a oração é dobrar os joelhos, fechar os olhos e fazer a mãozinha, e assim Deus vai ouvir a nossa oração, como se fosse uma fórmula mágica de Deus ouvir melhor a nossa oração. Mas a Bíblia apoia que você também pode orar a Deus em várias outras maneiras. Você pode orar andando, você pode orar prostrado, que é estar de cara no chão. Você também pode olhar no seu pensamento. Ou seja, várias maneiras Deus disponibilizou para que você falasse com Ele através da oração. Mas não estou dizendo que você também não possa falar isso. Irmão, então eu sou proibido orar de joelhos e fazer o sinal da mãozinha? Não. Você pode fazer isso sim. Mas que esse não venha a estar sendo uma fórmula mágica no seu coração. Entendeu? Então a gente não tem desculpa, igreja. Eu estou sem tempo para orar. Não, você não está dando prioridade para depositar a sua fé em Deus. Você não está dando prioridade para ter comunhão com Deus. Você não está dando prioridade para que o reino de Deus se expanda nessa terra. Então vocês, irmão, e eu também, a gente não tem desculpa nenhuma para falar, estou sem tempo de orar. Mas para ter tempo para mexer nesse aparelho móvel aqui, a gente tem. A gente tem. Minha mãe, ela está aqui como testemunha. Pode perguntar para ela depois do culto. Dona Vera, qual foi a última vez que a senhora encontrou o seu filho de joelhos orando? Ela vai falar para vocês, nenhuma. Nenhuma. Porque, irmãos, eu tenho um conceito comigo que o que vale é a oração de todo o coração. Tem muitas pessoas... pastor, me perdão, 35 minutos. Tem muitas pessoas... Tem muitas pessoas que... Nossa, perdi aqui o raciocínio. Tem muitas pessoas que pensam que a oração é somente você pedir e agradecer, mas quando você aborda essa pessoa e fala, vem cá, varão, qual foi as coisas que você pediu para Deus para eu também orar pela sua causa? A gente fica com cara de bobo. Como assim? Eu não me lembro. Como assim? Você não estava agora há pouco orando para Deus? Como você não se lembra do que você pediu? Pois é, porque eu falei muita coisa. Claro, irmãos, se você ora 1, 2, 3, 4, 5 horas, passa a madrugada inteirinha orando, glória a Deus. Mas que você tenha convicção de cada palavra que você falou ao teu Deus. Ao terminar da oração, que você esteja convicto de falar, Pai, eu sei de cada coisa que eu pedi e agradeci para o Senhor. E eu faço isso, meus irmãos. Eu faço isso. Eu gosto de ficar olhando as estrelas e falando e orando a Deus no meu pensamento. Por isso que muitas vezes eu fico lá na cozinha, com as luzes fechadas, com a porta aberta, com uma cadeira assim no pé da porta, olhando as estrelas. Porque ali é o meu momento de oração. Se a minha irmã chegar lá, e ela chegou hoje, na hora que eu estava montando essa palavra, e chegasse lá e falasse o que eu estava fazendo, eu ia dizer, bem, eu estou orando. E hoje ela chegou para mim, porque eu estava assim, ó. Eu estava assim. Aí ela queria falar alguma coisa comigo e percebeu que eu estava nessa cena, fazendo a palavra, terminando de fazer. Aí ela falou, então, Jimmy... Ela falou, não, você está orando.
Entendeu? Porque na nossa mente a gente já entende que dobrar os joelhos, estender a mão já é uma oração sendo realizada. Mas a pessoa, nesse exato momento, pode também estar orando pela causa dela. Ou seja, meu irmão, a gente tem várias maneiras de orar a Deus. Indo para o terceiro ponto, e vamos ser rapidinho aqui, quero falar com vocês sobre a persistência na oração. Há várias pessoas, isso daí é lamentável, mas há várias pessoas que desistem da sua oração. Como assim desistem da sua oração? Ah, está acontecendo alguma coisa na minha vida, algum problema, eu vou orar a Deus. Aí chega o primeiro dia, não se resolve. Chega o segundo, não se resolve. Chega no terceiro, aí eu vou parar. Ué, eu estou orando aqui há 3 dias, eu estou orando aqui há 1 semana, eu estou orando aqui há 1 mês, mas só que nada tem feito. Nada tem se realizado. Ou seja, Deus não ouviu a minha oração. E claro, Deus realmente não ouve determinados tipos de oração. Mas isso daí eu vou explicar mais no outro ponto. Deus não ouviu minha oração. Ou seja, eu vou parar. Aí, deixa de receber o milagre. Deixa de receber a bênção que você estava esperando. Por quê? Porque você não persistiu na oração. Você não foi até o fim na causa da sua causa. Você não foi até o fim da solução do seu problema. E isso daí também traz um grande resultado, que é o abatimento da nossa fé. Por quê? A gente ora por uma causa. Tá bom, essa causa dá certo. A gente ora por outra. Essa causa dá errado. Por quê? Porque a gente parou no meio do caminho. A gente ora por outra causa. Essa causa dá certa. Aí quando várias outras causas dão errado, a gente desiste. A gente desiste da oração e a nossa fé vai a cada dia mais. A cada dia que você deixa de orar, a sua fé vai se esfriando mais e mais e mais. Não adianta você vir aqui no culto de quinta, não adianta você estar presente aqui no culto de domingo, não adianta você estar na sua célula, sendo que todo dia você não ora. Sendo que todo dia você não alimenta a sua fé depositada em Deus através da oração. Não adianta, igreja. Não adianta. Ou seja, e Jesus aqui, ele afirma que a maioria das coisas que pedimos, se a gente crer, vão se realizar. Por quê? Em Mateus 7, capítulo 7, versículo 7 e 8 diz: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e será aberta. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que pede, a porta será aberta. Aqui em Mateus 7, 7 e 8, ele dá 3 níveis de persistência, que é pedir, buscar e bater. Eu posso chegar aqui para vocês, irmão, eu quero tal coisa. Vocês dão as costas para mim. Agora eu vou buscar, eu vou ir até você, irmão, eu quero tal coisa. Vocês dão as costas para mim. Agora eu vou até vocês e vou ficar cutucando. Irmão, eu quero tal coisa. E aí será concedido. Deus, ele não é um Deus que tampa os seus ouvidos para a oração que agrada a vontade dele. Ou seja, você pede, mas você está buscando, você está batendo a porta, ou você somente pede e no dia seguinte você não pede mais? Meus irmãos, temos que ter persistência na nossa oração. E outro maior exemplo é sobre a parábola da viúva, que se encontra, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, que se encontra lá no livro de Lucas 18.
Lucas 18, e a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 18. Até o versículo 8, quer dizer. Que diz assim: a parábola da viúva persistente. Lucas 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, fazei-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Não clamam a ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes dará justiça e despreza. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Aqui havia uma viúva que estava lutando pela causa dela. Ela queria fazer justiça contra o seu adversário. E ela, assim, encontrou um juiz e foi até ele. Ela pediu ao juiz: juiz, trabalha sobre a minha causa, julga a minha causa. E o juiz deu as costas. Na segunda vez, ela foi buscar novamente o juiz. Juiz, trabalha na minha causa, julga o meu caso, faz justiça contra o meu adversário. E novamente o juiz deu as costas. E na terceira vez, ela foi bater, ela foi cutucar, ela foi oportunar o juiz. Juiz, julga a minha causa, trabalha a justiça para que eu faça contra o meu adversário. E assim, o juiz, que não era temente a Deus, você pedir ajuda para o irmão da igreja é muito fácil. Por quê? Porque ele é temente a Deus. Ele, em primeira instância, não vai fazer por você, mas ele vai fazer primeiramente a Deus. Agora, quando você vai pedir para um juiz, uma pessoa do mundo, um judeu que não conhece a Cristo, aí que a coisa pega. Porque ele não tem temor a Deus, ele só olha para o seu próprio umbigo. Mas aqui foi diferente. De tanto aquela mulher incomodar, persistir, cutucar o juiz trabalhou sobre a causa dela. O juiz fez causa da causa dela. E aqui, porque o Senhor, ele faz essa comparação da oração com esses trâmites tribunal. Porque Jesus decidiu citar essa parábola da viúva e do juiz, para que a gente venha entender e também obter os direitos do reino de Deus. Pois nosso Deus, ele é um juiz sobre a nossa vida. Ele luta sobre a nossa causa. E a gente vai até ele pedindo para que ele julgue a nossa causa. E ele assim fará. Se você estiver certo, você será liberto e receberá sua recompensa. Se você estiver errado, você será julgado e receberá a sentença. Ele é o nosso juiz. Por isso, como diz em Mateus 6,33, a gente deve persistir em oração
para Deus. Porque olha só o que diz. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, meu querido, a gente tem que buscar, a gente tem que correr atrás das nossas coisas, a gente tem que ir atrás dos nossos direitos que Deus liberou através do seu Filho para nós. Não é correr atrás de Deus pedindo, papai, me dê um carro, um trabalho, uma casa. Isso é bom, eu sei. Mas só que não é esse o principal. É aqui, é buscar a justiça, é buscar o reino de Deus. E em outras versões aqui, fala, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentada. Ou seja, se você buscar primeiramente o reino de Deus, as outras causas que você necessita, não vai esquecer da onisciência de Deus, conhecedor do passado, presente e futuro. Ou seja, ele sabe o que vocês precisam. E assim serão acrescentadas. Meus queridos, indo para o quarto e último ponto, para não deixar fio solto, por que oramos em nome de Jesus? Isso daqui não é uma fórmula mágica. A gente aqui não termina a oração dizendo, Deus, eu peço, eu agradeço por isso, em nome de Jesus, amém. Não, não é uma fórmula mágica, uma receita de bolo que Deus ouvirá a sua oração. Mas ela é pela autoridade do nome de Jesus. Eu não vou chegar numa reunião do parlamento e dizer, olha, eu quero entrar nessa reunião. Eu vou ser expulso. Mas se eu chegar lá com o decreto do presidente da República e dizer para ele, eu, pela autoridade, o poder desse nome, eu quero entrar nessa reunião. Aí as portas são abertas. Ou seja, meu querido, a gente só consegue os benefícios, a gente só consegue as coisas do reino de Deus pelo nome de Jesus, pelo poder, pelos atributos, pela unção que esse nome carrega. Jesus, ele teve uma vida santa nessa terra, morreu na cruz do Calvário, para que nós nos acheguemos a Deus, para que assim as portas do céu se abrissem a nós, os ouvidos de Deus fossem destampados, e assim a gente fosse a Deus em oração. Mas não pela nossa força, não pelo nosso eu, mas pelo nome de Jesus. Assim como diz em 1 Tiago 2,5, porque há um só Deus e um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, meus queridos, a gente não ora aqui, fala certas coisas e diz em nome de Jesus, amém, como se fosse uma fórmula mágica para Deus ouvir a nossa oração. Mas a gente vem pela autoridade do nome de Jesus. A gente fala, pai, eu desejo tal coisa, mas não é pelo meu nome. Não é porque eu sou bom nisso. É pelo atributo, pela força, pelo poder, pela unção que o nome de Jesus carrega sobre a minha vida. Meus queridos, quero chamar o pessoal da sonoplastia. Essa daqui foi a palavra de hoje. Foi a palavra que Deus tocou no meu coração para passar para vocês. Eu poderia, no começo dessa palavra, chegar em vocês e dizer, meu irmão, você está passando por um problema, não está? Sabe qual é a resposta do seu problema? Oração. Oração. E pronto. Pegaria minha Bíblia, meu celular e sairia daqui. Mas não. Eu precisava passar mais para vocês o que é oração.
Eu precisava passar mais para vocês, motivar vocês a persistir e a orar mais. Eu sei, meus irmãos, aqui é um culto de cura e milagre. E você veio receber aqui a resposta da sua causa. Assim como aquela viúva oportunou o juiz, você também quer que Deus trabalhe na sua causa. Mas, meu irmão, minha irmã, igreja de Deus, eu falo isso daí de todo o meu coração, pois eu vivo isso. A gente não vai conseguir nada se não for a persistência das nossas orações. Sabe esse problema que você está passando? Sabe essa tempestade, esse deserto que você está enfrentando? Você só vai conseguir passar por ele se você orar. Meu irmão, eu falo isso daí com todo o amor que eu tenho no meu coração por vocês. Não adianta a gente ir para a célula. Não adianta a gente participar dos cultos de domingo. Não adianta a gente participar das células. E também não adianta a gente pedir para que o nosso pastor, o nosso líder, ore por nós, se a gente assim também assim a gente não faz. Nós necessitamos também orar, igreja. Também orar. Eu sei, o momento do louvor, ele é gostoso, ele é aconchegante. Eu sei que tem palavras que mexem com o nosso sentimento. Mas você só vai passar pela tempestade se você dobrar os seus joelhos, entrar na comunhão com Deus e vier a orar. Se coloque de pé, igreja. Vamos fazer aqui esse ato. Cada um de vocês aqui sabe do que estão precisando. Não estou falando de bem material, mas estou falando daquele atributo espiritual que vocês precisam. Deus sabe qual é. E eu quero que vocês, cada um de vocês, orem pela sua causa. Fale, Deus, eu necessito disso, mas eu não confio em minhas forças. Eu não confio nas forças do meu irmão do lado, eu só confio em Ti. E é por isso que hoje eu vou em oração. Hoje eu vou em oração a Ti. Igreja, me permita que hoje eu possa estar orando por você. E eu peço que todos fechem seus olhos, curvem a sua cabeça e receba e orem juntamente comigo. Ó meu Deus, ó meu amado Senhor e Criador da minha vida, Jesus. Muito obrigado por essa palavra ter vindo de encontro sobre a nossa vida, Jesus. Eu apresento aqui, Senhor, a Tua igreja, os Teus filhos, os Teus servos que estão aqui e que te pede, meu Pai, pela restauração, pela cura, pelo avivamento do Teu ser. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia dos Teus filhos. Ó meu Pai, que o Senhor venha aqui sobre essas vidas, assim como o Senhor sempre vem na minha, e traga a restauração, traga um conforto no coração dos Teus filhos, que eles venham compreender que somente um Deus é existente, somente um Deus é poderoso e somente um Deus tem o poder de trabalhar sobre a nossa vida. Jesus Cristo, Jesus Cristo. E pela autoridade, meu Senhor, pela força,
pelo poder, pela honra, pela glória do teu Filho, Jesus Cristo, eu peço, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, meu Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve. Precisando, ouve. Tá sofrendo, ouve. Não importa, ouve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito a gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele esteja isso, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Glória a Deus. Amém, irmãos. Graça e paz, irmãos, amém? Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Palavra maravilhosa sobre oração. Eu quero dizer para os irmãos, nós estamos
na consagração de maturidade. E sem oração nós não vamos ser cristãos maduros. Então precisamos orar, precisamos tirar um tempo com o Senhor, falar com Ele. Ele é o nosso amigo, Ele é quem quer o nosso bem. Então que você desenvolva a partir de hoje um nível de intimidade através da oração. Fale com Deus nos momentos difíceis, mas também nos momentos de alegria, como foi ministrado. Desenvolva, né, com Ele uma intimidade para que você possa superar os dias difíceis, amém? Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, amém. Parabéns ao nosso irmão Jimmy. Parabéns, muito boa a palavra. Deus abençoe a vida do nosso irmão Jimmy, né, que está na célula Shekinah, que estará multiplicando agora sábado, né? Nossa célula para a glória do Senhor. Aleluia. Quero só dar um aviso breve para os irmãos. Domingo é ceia, já foi mencionado. Sábado, dia 2, às 16h30, nós vamos iniciar uma sala aqui na nossa igreja do Cursão Bíblico, tá bom? O Combate Cristão. Toda a igreja está convidada para receber o material gratuitamente nesse trimestre do Combate Cristão. E você estudar a palavra de Deus. E também vai falar um pouco acerca de oração. Então, quer ser um cristão vitorioso? Cursão Bíblico, sábado, a partir do dia 2 de julho, às 16h30, presencial aqui na nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agradecer ao Senhor. Daqui a pouco ainda nós vamos estar iniciando uma live no Meet. Quem quiser, o link está no grupo. Se precisar, os irmãos compartilhem com algum amigo. Pode convidar pessoas de fora sobre o nosso jejum, tá bom? Tem um irmão conosco pela primeira vez? Seja muito bem-vindo, viu? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Os irmãos estão conosco. É a mãe do Jimmy. Amém. Seja bem-vinda. Nadiva, Patrícia, os irmãos estão conosco. Que Deus abençoe. Amém. Tem mais alguém pela primeira vez? Acho que são esses. Vamos agradecer a Deus. Vamos orar. Já vamos colocar em prática. Pedindo do Senhor que nos dê uma continuidade de semana abençoada. Né? Um nível de intimidade mais profundo com Ele. Né, para termos uma vida de paz, uma vida quieta e sossegada, amém? É o Senhor quem dá. Então, curva a sua cabeça, coloca a mão sobre o teu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos, Senhor, por este culto, pela palavra, os louvores, Senhor. Ó Deus, leva a sua igreja, os teus filhos, Pai, em paz aos nossos lares, dá-nos uma semana de vitória, que domingo possamos estar aqui reunidos novamente para a ceia, para uma mesa posta no Senhor. Deus, nós oramos, se há algo entre nós enfermo, também em casa, coloca as tuas mãos, Jesus. Pai, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós sabemos que somos mais do que vencedores, porque temos o Senhor conosco. Senhor, nós agradecemos e bendizemos o teu nome. Todos digam amém. Amém? Estenda as mãos à frente, permitendo dar a bênção apostólica, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos esses irmãos, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Se comprometam em orar essa semana um pouco mais.